Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, O Despertar da Cultura, do David Richard Klein. Ele é um livro que é publicado pela editora Zahar em 2005. Então ele vai falar sobre a evolução da humanidade e sobre essa revolução cultural, essa boom de invenções que acontece ali por volta de 50 mil anos. Então ele vai falar o que chegou até ali, os fatores que levaram a isso. Nesse parte do vídeo, especificamente, eu vou falar sobre um tópico que ele trata num apêndice, que é a questão da datação, que é fundamental. Né? Existem alguns artefatos líticos, né, que são as primeiras ferramentas lá encontradas lá com Homo habilis, né, por volta de 1,5 milhão de anos, esses instrumentos líticos, né? E a pergunta é como é que você chega nessa datação? Bom, a gente chega nessa datação por dois métodos. Um é o método de potássio-argônio, tá? É um decaimento similar ao a carbono 14, só que tem uma meia-vida muito maior, né? Então, alcança esse milhão de anos, né? A datação de carbono 14, como a meia-vida é 5.730 anos, daria para, no máximo, usar para datar coisas de 10 meia-vidas, que daria 50 mil anos, no máximo, estourando, né? Então, não seria capaz o teste de carbono 14 detectar uma ferramenta feita de pedra, uma ferramenta lítica de 1 milhão de anos. Carbono 14 não dá, não chega para fazer essa medida. Você tem que usar, então, outro isótopo, né? Então, seria o potássio argônio. E tem um segundo método, que é o método paleomagnético, que ele é baseado nas variações do campo magnético terrestre, tal como registrado nas minúsculas partículas de ferro de rochas vulcânicas. Então, para isso eu vou precisar ter encontrei um instrumento. Eu vou ter que precisar ter algum sedimento lá de rocha vulcânica perto ali da região que possa servir como marcador para eu marcar a datação daquilo, tá? Então, esse método ele é usado no caso das ferramentas líticas, né? O Richard Klein ele mostra lá que os dois convergem para o mesmo valor. Quer dizer, é interessante como é que os dois métodos, um baseado em variação de campo magnético, de partículas magnéticas na amostra, e outro baseado no teste de datação argônio-potássio, métodos completamente diferentes e independentes um do outro, chegam a resultados bastante próximos. Né? Então, isso é um argumento assim, bastante convincente para dizer que essa datação são os tais milhares de anos. Né? Mas agora o teste do carbono 14. Né? O teste do carbono 14, que ele é usado então para datações mais recentes, até 50 mil anos, né? Coisas mais recentes. E como é que ela é baseada? Né? Bom, ela é baseada na medição de um isótopo de carbono, conhecido como carbono 14. Tá? Normalmente, como é que esses isótopos são criados? Né? Como é que eles são criados? Eles são criados, bom, por raios cósmicos. Né? Os raios cósmicos que atingem a Terra, eles, em determinado momento, eles atingem, se chocam com o átomo de nitrogênio 14, 7 prótons, 7 nêutrons, e aí essa colisão vai liberar um nêutron. Esse nêutron, então, vai bater com outro átomo de nitrogênio 14, que vai absorver esse nêutron. Então, esse átomo de nitrogênio 14 vai ter um nêutron a mais. Então, ele vai ficar com 7 prótons e 8 nêutrons. E ele vai emitir um próton nessa colisão. Então, ele absorveu o nêutron e vai emitir um próton. Então, ele de 7 prótons, ele vai perder, vai ficar com 6 prótons. Então, no final das contas, ele vai ficar com 6 prótons e 8 nêutrons. Isso é 6 mais 8 vai dar 14, que é o carbono. Então, isso vai dar um carbono chamado carbono 14, que é um elemento instável. Ou seja, ele vai ter uma taxa de decaimento de 5.730 anos. Ou seja, em 5.730 anos, muito provavelmente, ele vai voltar a ser
um nitrogênio 14. Tá? Então, e como é que ele volta a ser? Ele volta a ser quando, depois decorrido esse tempo, mas em média, né, ele emite uma partícula beta e isso faz com que ele transforme, então, o próton em nêutron e o nêutron em próton. Há uma transformação de próton com nêutron. Então, veja, ele que era 6 prótons e 8 nêutrons, ele vai virar 7 prótons e 7 nêutrons. Vai voltar a ser o nitrogênio 14. Então, isso é um processo que envolve um decaimento de uma partícula beta durante o processo de decaimento radioativo. Então, existe a emissão de uma partícula beta durante o processo de decaimento radioativo e ele volta a ser nitrogênio 14. Então, isso que vai garantir a certa estabilidade de carbonos 14 presentes aí na atmosfera. A gente tem o carbono 12, que é o mais comum, carbono 13 é raro, carbono 14, que é esse que é o nosso de interesse, ele também é bastante raro, mas ele tem esse mecanismo de estar sempre sendo criado novamente pelos raios cósmicos, pela essa colisão de raios cósmicos com nitrogênio 14. De maneira que a relação entre carbono 14 e carbono 12 se mantém estável. Essa relação se mantém estável. Então, o que acontece? As plantas, no processo de fotossíntese, elas absorvem esse carbono, nessa proporção de carbono 14 e 12, elas absorvem isso, e depois os animais ruminantes, quando comem essas plantas, eles também colocam para dentro de si esse carbono, que acaba sendo entrando nos tecidos, né? E nos ossos. Então, a gente mantém essa mesma proporção de carbono 14 e carbono 12. Tá? Então, o mecanismo de datação ele se torna possível por quê? Porque a gente sabe que esse carbono 14 ele tem um decaimento exponencial. Se você monta uma curva, ele tem um decaimento exponencial. Então, que dura 5.730 anos para ele cair à metade. É metade de quê, afinal? É metade de quê? É metade da relação entre carbono 14 e carbono 12. Isso vai caindo até que carbono 14 sobre carbono 12 cai à metade. Então, você sabendo, medindo, pega a tua amostra, mede carbono 14 da amostra, mede carbono 12 da amostra. Você sabe, se essa relação der igual ao que você encontra na atmosfera, então esse indivíduo está vivo, né? Esse indivíduo está vivo. Se essa relação de carbono 14 e carbono 12 caiu à metade, então é porque esse indivíduo já tem 5.730 anos, porque a partir do momento que o indivíduo morre, não há mais essa renovação. O indivíduo não está comendo mais nada, então ele mantém aquela quantidade de carbono 14 que ele tem. Dali só tende a iniciar o processo de decaimento sem reposição. Então, você medindo na própria amostra a quantidade de carbono 14 e carbono 12, você tem como comparar e saber em que posição da curva você está. Sabendo que depois de 5.730, você vai ter decaído a metade do valor inicial, que é o valor. O que é o valor inicial? É a relação carbono 14, carbono 12, quando o indivíduo estava vivo, que é a mesma relação que a gente encontra na atmosfera. Tá? Seria interessante você ter uma amostra da época para servir como balizador? Seria interessante. Por quê? Porque se você tivesse uma amostra da época e você sabe a datação, por exemplo, no caso de papiros, a gente tem cartas, e essas cartas são datadas. Então a gente sabe que aquele papiro ele tem uma datação muito precisa, né? Porque é a datação que está lá na carta. Então a gente pode pegar dessa amostra que a gente conhece, a gente pode pegar a quantidade, razão, entre carbono 14 e carbono 12. Tá? E usar aquilo para a nossa amostra que a gente quer medir. Por quê? Porque a relação de carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ela é estável para agora, mas ela pode ter mudado ao longo do tempo. Né? Tem esse complicador. Então, essa medida que você faz, você pode fazer uma correção.
se você tiver essa amostra com data precisa. Senão, você vai ter um cálculo com um erro maior, uma taxa de erro um pouco maior. Então, esse é o processo aí de datação do carbono 14. Tá? Aqui ele fala aqui, ó. Essa meia-vida de 5.730 pode parecer longa, mas é muito curta em comparação com a de outros isótopos. Por exemplo, o radioisótopo potássio 40. A meia-vida desse isótopo de potássio é de 1 bilhão e 300 milhões de anos. Então, dá para medir dinossauro, né? Medir dinossauro. Agora, o problema dessa datação do potássio é que ela não vai ser boa para medir coisas mais recentes. Então, por exemplo, potássio argônio, para medir coisas de 100 mil anos, ele já não mede bem. Ele mede bem coisas de bilhão de anos. Para lá, ele vai começar a medir bem, tem um gráfico aqui que ele coloca, a partir de 200 mil anos, 200 mil para cima. O carbono 14, radiocarbono 14, ele vai medir bem até 20 mil, 30 mil, ele vai medir bem. Então tem um intervalo. Olha que coisa. Pelo carbono 14, acima de 30 mil, já está ruim a medida. O erro vai ser muito grande. Tá? E o potássio argônio só começa a medir bem de 200 mil. Então eu tenho um intervalo lá entre 20, 30 mil anos até 200 mil anos, que nenhum dos dois métodos mede bem. Aí eu vou ter que usar outras técnicas. Ele coloca aqui, por exemplo, a série de urânio, luminescência e ressonância elétrica de giro. E o método paleomagnético. Então, são outros métodos que envolvem outras tecnologias que eu posso cobrir esse intervalo aqui que o radiocarbono e o potássio argônio não cobrem. A não ser em circunstâncias inusitadas, o método de potássio argônio não pode produzir dados confiáveis anteriores a 200 mil. E o método de radiocarbono limita-se, grosso modo, aos últimos 50 mil. Tá? Na prática, portanto, há uma lacuna de tempo de aproximadamente 150 mil anos, né, que vai de 50 mil a 200 mil, que esses dois métodos não podem cobrir. O método mais seguro para preencher esse vácuo é o da série urânio, descrito no capítulo 7. Essa técnica baseia-se na deterioração radioativa do urânio e de seus subprodutos, como o tório, protactínio, mas sua aplicabilidade é limitada pela raridade de materiais alvos adequados em sítios humanos antigos. Ou seja, nem sempre você vai ter o material adequado para fazer esse tipo de datação. Aí você vai ter que usar outros métodos. Métodos de ressonância elétrica de giro e de luminescência são mais amplamente aplicáveis, forneceram dados muito interessantes e são sempre mencionados. Isso aqui é uma apanhada aí dos métodos de datação usada aí para essas avaliação desses fósseis, né? E principalmente quando se fala assim, mas eu não acredito nesses milhões de anos. O principal argumento é você ter 2, 3, 4 métodos diferentes e todos convergindo para o mesmo valor. Então, isso é um argumento para corroborar a veracidade de tais datações. Muito obrigado, então.